Falando em política, o nosso caldeirão está fervendo, né? O caldeirão aqui da cidade já começou a ferver. E eu recebo aqui nos nossos estúdios a Rafaela Ramaldes, ela que é formada em Educação Física. Formanda em Educação Física, ex-atleta de UBA de futebol feminino, também ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, atualmente é conselheira de esporte de UBA e proprietária de uma escolinha de futsal para meninos e meninas. Rafaela, seja muito bem-vinda aqui, bom dia. Obrigado, Júlio. Aproveitando aí comecinho, né, da nossa conversa, achei muito bacana, porque a gente não chega aqui na hora, para quem não sabe, para quem está vendo aqui, a gente chega aqui bem antes, a gente assiste todo o jornal. Então, assim, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já queria parabenizar a Soraya por tudo que ela tem feito, por ser a terceira melhor gestora, né, de município em Minas Gerais, uma das melhores do Brasil. Isso para nós, né, para nós mulheres, isso é muito importante. Mas eu acho que é mais importante ainda generalizar isso. Se ela faz, é porque, igual você disse, tem competência, é porque dá para fazer, né? Então a gente é uma pessoa que a gente precisa parabenizar, se inspirar, né? Então, assim, tá meu abraço aí para ela, que ela não me conhece, mas tenho certeza que em breve a gente pode, né, trocar uma ideia aí, política, enfim, é um agradecimento mesmo, tá? Como mulher, como protestante também disso aí, né, querendo que mude, muita coisa mude, então meu abraço e meus parabéns para ela aí. Tá? A Soraya mostrou que quem quer pode fazer sim. Guidoval saiu de uma situação muito ruim para hoje estar numa situação muito bacana, cidade muito boa, né? Uma qualidade de vida boa. Sempre se recuperando, né? Sempre tendo obstáculos, percalços, né? Que a vida da gente tem isso, o município, né? Tudo passa por isso, mas sempre se recuperando. Rafaela, né? Falando em percalço, vou aproveitar esse gancho dessa palavra que você me disse aqui. Você, há pouco tempo atrás, era pré-candidata a vereador. Sim. A vereadora, né? Vereadora. Bom, teve um percalço. Vou usar a sua palavra aí. Tivemos um percalço, uma coisa muito chata, uma coisa muito, a gente quer falar, a gente quer categorizar o fato, mas o fato, na verdade, não tem muito o que categorizar. Foram uma sacanagem que fizeram comigo. Sim, a palavra, você desculpa, mas a palavra é essa mesmo, entendeu? Porque eu escolhi um outro partido, que é o PSD, que é o partido do Salomão Cury. Quando a gente escolhe um partido, a gente se identifica, porque partido é identificação. Você conversa com uma pessoa, com um pré-candidato, como ele é pré-candidato, a pessoa, ele te dá um caminho, uma luz, entendeu? Do que ele mesmo gosta de falar. Ele tem uma frase que ele gosta de falar muito, que a roda tá aí, ela já inventaram a roda, não precisa. Então ele me mostrou qual é o caminho de fazer essa roda girar, né? Todo mundo sabe, agora às vezes as pessoas, né, ficam especulando, mas ela não é daqui, ela não é daqui. Desde o ano de 98 que eu frequento o bar, que eu sou atleta da cidade, já trouxe títulos importantes para a cidade, né? Eu moro aqui, sou residente, tá? De Ubá faz 5 anos, então fez agora em junho 5 anos. Então, enfim, eu me considero, eu adotei Ubá, né? Ubá me adotou e é a cidade que eu escolhi para viver. Então, assim, eu não quero nada mais, nada menos que uma cidade bacana, uma cidade que esteja em ascensão, uma cidade que seja próspera, né? Que nos dê uma qualidade de vida, que é isso que qualquer pessoa, né? Que o povo merece, na verdade, né? Hoje você é filiado ao PSD? Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos juridicamente, né? Já movimentando para que a gente revogue, né, a gente cancele, porque na verdade a gente não quer filiar de novo, porque filiado é isso aí, filiado eu já sou PSD. O que fizeram foram me filiar um patriota sem a minha assinatura, sem o meu consentimento, sem nada disso, entendeu? No dia
eu me filiei no dia 14 do 3. Você já foi filiado ao Patriota? Já fui filiado ao Patriota no dia 8 de janeiro, né? Da qual depois eu me desfiliei, aonde tem testemunhas que eu procurei lá, né? Então, assim, na verdade, a minha filiação, até a primeira filiação, ela não era para ter acontecido, porque ela foi, até então, para te falar a verdade, eu era leiga nesse assunto. E como eu tive uma live com Wesley, com o Thier, que todo mundo conhece também. Wesley lembra. Então, exatamente. Então, assim, que repercutiu muito e todo mundo ficou muito, assim, assim, a palavra chocado, né, da forma que eu fui filiada dentro de uma repartição da prefeitura, né, por funcionário da prefeitura. O que não é legal. Entendeu? O que não é legal. Então, assim, por si só, acho que nem essa do dia 8, ela tem validade por si só, né, assim, aí eu só tô falando, mas não é uma afirmação, deixa bem claro aqui, né, isso aí é a parte jurídica que está resolvendo. Então, a gente não quer, passou o prazo, a gente não quer a gente não quer uma filiação nova, a gente só quer cancelar uma que foi erroneamente, foi feita de forma irregular. Totalmente irregular, entendeu? Então, assim, o meu nome, eu tenho certeza que nós já estamos, que nós vamos ter essa vitória, que o meu nome vai ficar disponível ainda para a gente poder mudar a Câmara, eu defendo a bandeira do esporte, né? Sou educadora física, defendo a bandeira do esporte. O Bá já foi no auge do esporte, né? Já teve... Sim. Tivemos campeonatos regionais, né? Tivemos campeonatos de futsal, né? Na época da torcida Pitbull, aí todo mundo lembra, cidade lotada, ginásio lotado. Hoje a gente não produz nada. Nós não produzimos nada. Na verdade, eu que trago, às vezes, algum campeonato, igual junto com o Renato, tá? E o Renatão, que é meu sócio, meu amigo, traz o backup, que é um campeonato muito bacana, que é feito lá no CT Ubaense. Eu trago um campeonato feminino que chama Copa Reis de Futsal Feminino, né? Gersim teve a oportunidade de estar com a gente nessa última edição, né? É um campeonato que ele está tomando uma proporção a nível Brasil, você tá entendendo? Se não fosse essa pandemia agora, a gente teria times de todos os estados brasileiros. Legal. Olha que bacana, né? Então a gente precisa retomar isso, a gente precisa, principalmente não só de produção de evento, mas a gente precisa fazer as quadras funcionarem. As quadras estão desativadas. Desativadas como? Não tem um projeto, né? Isso antes da pandemia, né? Porque agora, é claro... Exatamente, com certeza, mas não teve, tem muito tempo que não tem. A gente precisa colocar uma atividade, né, sendo supervisionado por um profissional. Isso, a gente precisa fazer isso. Hoje as quadras, infelizmente, estão sendo usadas por usuários de drogas, né? Estão sendo usadas para coisas ilícitas. Isso não é legal, não é para isso que funciona. A gente não pode pegar o dinheiro público, investir, montar uma estrutura dessa, né? Até porque não montar uma estrutura maior, um ginásio, e como que nós vamos aproveitar isso? Né? O Bá tem talentos, né? O Bá tem, né, tanto no masculino quanto no feminino. Exatamente, para todas as modalidades. E não só futebol. Não, né? São diversos esportes. O Bá tem muito talento. E uma coisa que eu queria muito que o Bá fizesse, que eu acho muito bacana, é esse lado inclusive da educação. Nós vamos precisar muito agora de uma pessoa que tome a frente da cidade, tá? Que preocupe com a educação, porque nós estamos tendo um déficit muito grande, que a gente não sabe nem se a gente vai recuperar isso um dia, entendeu? Então a gente precisa muito de uma pessoa para a educação, a gente precisa muito mudar o plano político-pedagógico de uma escola, sabe? Que a gente fala de PPP. Então, com relação à inclusão. Eu li uma coisa esses dias, né? Na verdade, eu li não, tá passando nos jornais que a volta às aulas lá em São Paulo, aquela coisa toda, que não pode, as pessoas, as crianças com transtornos, não pode. Isso é excluir, isso não existe, a gente não pode excluir ninguém. Isso é uma decisão que cabe aos pais, né, que conhecem os filhos, saber se pode mandar o filho para a escola ou não, se vai seguir aquela regra, né, isso, mas não um governo determinar, né, um Ministério da Educação determinar que não pode, que o aluno não pode com algum tipo de transtorno, um espectro autista, não pode estar na aula. Isso é excluir. Então, assim,
eu vou lutar muito também para isso, porque isso eu acho muito bacana. Eu acho que a prefeitura, ela tem uma força muito grande junto com a PAI, você tá entendendo? Para a gente poder incluir essas pessoas, sabe? Inclusão, fazer inclusão mesmo no esporte, né? Principalmente no esporte. Por que não a gente criar um comitê aqui, como se diz, um grupo paralímpico? Nós temos também para isso, né? Temos atletas, entendeu? Então a gente só tem mesmo que colocar pessoas nos lugares, nos seus devidos lugares. Porque quando eu falo isso, o que é isso? Igual você falou da Soraya, o mérito é dela, mas as pessoas que ela escolheu. Então hoje nós estamos precisando de técnica. Sabe? Nós estamos precisando. Quando eu digo nós, Júlio, eu estou falando de Ubá, da nossa cidade, do nosso município, do nosso país até. Mas que também vale para o geral. Exatamente. Vale pro geral. Isso, a gente precisa de pessoas com técnica, sabe? Não adianta eu pegar você, que é um jornalista que domina, que faz isso muito bem, e botar você numa Secretaria de Meio Ambiente. Não vai ser lá que você vai prosperar, que você vai nos ajudar, entendeu? E hoje a gente tem muito isso. Hoje a gente vive de política dessa forma, sabe? Eu vou te chamar para ser o meu secretário de meio ambiente porque você é meu amigo, porque você é um cara bacana. As coisas não podem ser assim mais. E até por compromisso eleitoral, né? Compromisso de apoio eleitoral, tem muito isso. Exatamente. As coisas não podem ser assim mais. É o cargo eleitoreiro, na verdade. Isso aí. Isso não pode ser assim. A gente tem que ter consciência. Olha como que o brasileiro, né, evoluiu politicamente. Olha como que ele evoluiu. Antigamente, ele só sabia o dia da votação porque tinha o dia de votar, né? E ele ia lá, votava e pronto, acabou. Hoje se discute, hoje fala. Então, o povo hoje não está mais leigo, totalmente leigo nessa situação, né? Procura... Igual o seu jornal aqui é uma coisa muito bacana que leva isso para as pessoas com total, eu queria até te dar os parabéns, com total imparcialidade, entendeu? Então é isso que as pessoas têm que ver, né? Que tem que analisar. A gente tem dois pilares, lógico que a gente no município, a gente tem muita coisa para se fazer, mas a gente tem dois pilares que são os dois pilares mais importantes de um município, de um país, que é a saúde e a educação. Então, assim, a gente estando com esses dois pilares fortificados, né, andando da forma que precisa, o resto todo dos outros pilares que a gente tem dentro do município, que é infraestrutura, meio ambiente, isso tudo vai acontecer de maneira também automática, de maneira, né? Então, assim, a gente pensando realmente nesses dois pilares, que é saúde e educação, a gente consegue ter um município, né, mais bem estruturado, coeso, entendeu? Certo. Olha só, o pessoal está comentando aqui, o Washington Ferreira está dizendo aqui, ó, filiada por gente da prefeitura, dentro do prédio da prefeitura, pode isso ser o promotor eleitoral? É a pergunta do Washington. Falando aí da sua situação. Que, segundo ele, não seria... eu regular, converso, né, com o Washington e aí a gente deixa essa pergunta para quem ele fez aí, né? Promotora eleitoral. Promotora eleitoral. A Andréia Paciência está comentando sobre Guidoval, dizendo que Guidoval tem 7.078 pessoas, né, enquanto o BA tem 115.552. Não há de se comparar, mas uma administração, né, São Paulo se compara sim com outras cidades, por que não, né? A Andréia está completando que é mais fácil dar conta de 7.078 habitantes. Bom, o Washington está complementando aqui, ó, seria uma ótima candidata a Rafaela, mas que crime cometeram contra ela. E a Rosana Ramaldi está falando, falcatruas eleitorais precisam ser denunciadas. A Cláudia Silva também já foi falado em outra época, nunca foi feito. Os candidatos têm que colocar na cabeça que não pode prometer nada, pois uma andorinha só não faz verão. Já tivemos até promessa da Copasa e virou pizza. Concorda aí? Com toda certeza, eu também acho. Só que para uma política, para você fazer uma política de promessas, a promessa, na verdade, ela é o quê? Você precisa, primeiro, capacitar. É a primeira coisa. Não tem uma receita de bolo, não, tá? Você quer fazer... dependendo do seu plano de governo, do seu projeto de governo, você precisa capacitar
escolher bem as pessoas que vão te auxiliar naquilo ali, né? Cada uma no seu quadrado, cada uma com a sua especialização e planejamento. E aí, se você tem as pessoas certas, se você tem planejamento e você vai executar aquilo ali, isso não vira promessa, isso vira realidade. De novo, nós vamos falar. Para que nós vamos inventar coisa mirabolante se nós já temos tudo? Né? Vamos consertar as que precisam. Nós vamos só consertar as que precisam e fazer acontecer. Você está entendendo? Tem muita coisa na nossa Constituição que ela não é feita. A gente passa batido por ela. Quando eu falo a gente, eu falo os nossos governantes, entendeu? Então, assim, isso não é promessa. Não tem promessa, não tem isso. Se a gente trabalhar, organizar, colocar as pessoas certas nos lugares certos, aonde as pessoas que estão capacitadas para aquilo ali, não tem como um município não prosperar. Entendeu? Até a minha opinião é o seguinte, né? O vereador ele não tem como prometer fazer, ele tem como prometer lutar. Exatamente. Prometer fazer não tem. O executivo talvez tenha. Sim, como prometer e cumprir. Mesmo assim, depende muito também do legislativo às vezes, né? Agora, falando em legislativo, falando em Câmara, Rafaela, eu gostaria que você fizesse uma análise da Câmara atual, aqui da nossa cidade. Não vamos citar nomes, obviamente, mas eu te pergunto o seguinte, a minha pergunta para você é, do total hoje de vereadores que compõem a nossa Câmara hoje, dos 11 que compõem a nossa Câmara hoje, qual a porcentagem que, na sua opinião, deveria ser mudada? Júlio, eu vou ser, assim, com pesar, né, de ser aí apedrejada, crucificada, na minha opinião, sincera mesmo, hoje, tudo que a gente entende, tudo que a gente vê, tudo que... 100%. Acho que não deveria reeleger ninguém, 100%, renovar por completo. 100%. Sabe por quê? Porque eu vou te falar, eu vou te explicar rapidamente por quê. Tem pessoas ali que são muito boas, sim, mas elas já contribuem para a cidade em outra forma, de outra forma. Você está entendendo? De outra forma, em um outro cargo. Eu acho, para começar, eu acho um absurdo um vereador poder ter outra profissão. Porque isso aqui é profissão... Já que ganha bem para isso. Já que ganha bem para isso, eu acho um absurdo. Eu acho que um vereador, ele tinha que sim que ser um trabalhador, porque a gente trabalha para o povo, a gente tinha que ter hora para chegar e não ter hora para sair. Você tá entendendo? Vamos pensar aí, vamos pensar. Pessoa que tem fábrica, pessoa que tem... Vamos pensar naquela pessoa que tem um bem, que cuida de um bem muito grande, com vários funcionários. Vamos pensar na dona de casa. A dona de casa, se ela sai da casa dela numa segunda-feira e volta na outra segunda-feira, como que ela vai encontrar a casa dela? Ela precisa estar ali todo dia. Vai estar uma bagunça geral, né? Entendeu? Então é simples assim. Não tem muita coisa pra gente falar, é simples. É trabalho. Como que nós vamos reunir nós aqui, nós estamos aqui, vamos supor, nós somos vereadores do município. A gente precisa trocar ideia. A gente precisa sentar, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa ver o que é melhor para o povo. Isso não tem como a gente fazer isso numa segunda-feira, numa reunião de segunda-feira, não. E não adianta falar, mas eu trabalho, tô lá, tem meu gabinete. Procura lá, vai lá ver se tá lá. Não tem. Tem um ou outro, mas só que a Câmara é formada de 11 cadeiras. Precisa de trabalho. E que depende da maioria para fazer alguma coisa. E que depende da maioria. E isso precisa... E às vezes nem todo mundo concorda com todo mundo. Então a ideia precisa ser discutida. E aí a gente vai deixar aquela ideia para ser discutida só na segunda-feira, só na reunião da Câmara de segunda-feira? A gente não tem condições para isso. E aí, o que a gente vê? A gente vê um município que teve uma ascensão, né, que o bar cresceu bastante, mas que parou. E agora nós estamos descendo ladeira abaixo. Eu até acho que cresceu de forma desorganizada, não preparada para o crescimento que teve. Né? Poderia até ter crescido mais, é a minha opinião. Com certeza. E agora, só para a gente resumir a sua opinião a respeito da Câmara e sobre vereadores, a grosso modo, então, seria, já que recebe um salário de praticamente, aí, vamos colocar no bruto aqui,
mais de 7 mil reais, né, que é um salário excelente. Sim, Quem me dera, sim, me dera sim. se aqui na TV me pagassem aqui 7 mil reais, né? Estaria aqui o dia todo. Verdade. Faria programa aqui o dia todo. Com certeza. Mas, bom, é um bom salário, obviamente. Aliás, excelente, não é bom salário, é um excelente salário. Excelente, excelente. Então, na sua opinião, você acha que deveriam ser funcionários ali diariamente, durante todo o dia, com uma carga horária diária na Câmara e exclusivamente como funcionário ali da Câmara, Com funcionário certeza, do povo. funcionário do povo e dando voz ao povo, porque hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, não é só porque nós estamos na pandemia, não, mas antes do povo chegar, você é cortado, Não, tem que abrir, porque a gente não consegue fazer um município melhor sem as opiniões. Lógico, a gente tem aquele velho ditado, nós não vamos agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo fez isso, mas a gente, através das opiniões, às vezes você tem uma ideia. Um exemplo, se Deus me permitir e eu conseguir a gente resolver esse problema jurídico nosso aí, eu for candidata e eu possivelmente ganhar, eu não sou melhor do que ninguém. Às vezes você tem uma ideia para me dar que é bacana, que vai fazer valer a pena para o nosso município. Então, esse negócio de você ficar isolado, de você ser um vereador ou um prefeito e ninguém poder chegar perto, e ninguém poder falar, expressar a sua opinião, isso está errado. Isso está errado. Pelo contrário, deveria ter acesso. A Câmara é de todo mundo, é do povo. Isso aí, deveria Câmara... ter acesso porque você, como vereadora, é representante do povo. Exatamente. Me representa o outro, representa o outro, enfim. Então, a gente tem que dar voz para você. Se você tem alguma coisa para falar, se você tem alguma coisa para dizer... Lá é sua casa. Se vai fazer ou não, se vai me atender ou não, não importa. Pelo menos me escutar. Se for, lógico, pelo menos, a gente tem que dar. Isso não tem, sabe? Isso não tem. O povo não tem isso, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que a gente chegar lá é isso aí, é um abaixo-assinado, botar a população inteira para votar sobre isso, sobre o horário do trabalhador, do vereador, para o compromisso para com o povo. É a primeira coisa, um abaixo-assinado da cidade inteira, ir lá e assinar, entendeu? Quero ver, é igual você falou, um excelente salário para você pegar, sair e ir para sua outra função e largar para lá, porque é isso que é feito. É isso que é feito, entendeu? A verdade é essa. Se eu tenho um outro trabalho, eu chego lá, eu cumpro o meu horário lá, e se eu não tenho horário para cumprir, eu vou fazer meu outro trabalho, eu não posso. Rafaela, eu vou complementar a minha opinião, que é a seguinte. Também concordo, acho que deveria estar lá. Também acho. É bem pago para isso. Isso não quer dizer, claro, gente, deve ser a opinião dela também, ela fica à vontade em discordar de mim, né? Mas deve ser a opinião também. Isso não impede da pessoa ter uma outra profissão e ter uma empresa ou ter qualquer outra função, desde que cumpra ali aquela carga horária, desde que fique à disposição. Seria isso? Sim, não, eu concordo com você também, Júlio, só que é o seguinte, na teoria isso é muito legal, sim, mas na prática isso não acontece, isso não pode funcionar, não tem como. Eu dei o exemplo da dona de casa. A dona de casa, ela trabalha o dia inteiro na casa dela. Se ela ficar ali buscando serviço, ela tem trabalho todos os dias. Ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela limpa a janela. Todo dia vai ter uma coisa para ela fazer, entendeu? Aí a gente pega, igual ela falou, igual a Adriana, né, o nome dela, nós temos 115 mil habitantes, sabe? Nós não podemos ser turista da Câmara, não. Andréia, desculpa, Andréia. Nós não podemos ser turista da Câmara, não. A Câmara não pode ter turista. A Câmara tem que ter pessoas enganjadas, entendeu? Para poder fazer, e além do mais, você recebe por aquilo ali. Praticamente 10 mil habitantes para cada vereador. Olha que coisa ótima. Né? Tipo assim, dá para cuidar, dá para fazer, né? Junto com o executivo. Olha que coisa boa. Você vai fazer coisas assim que você vai fazer a sua cidade ela prosperar de uma forma, você está entendendo? Que por mais que não atenda a 100%, eu tenho certeza que 90% da população vai estar muito satisfeita. Olha só, a Andréia, né, paciência, está dizendo que deve ser difícil mesmo o prefeito Edson passar pelo que ele passou. 3 enchentes e uma pandemia. O Washington está dizendo que essa Rafaela Ramaldes é top. A Andréia, paciência também, parabéns, Rafaela. A Regiane Gonçalves também está te parabenizando. A Rosana também,
dando os parabéns. O Salomão Júnior Cury, Rafaela está preparada, segundo o Salomão. O Washington está dizendo aqui, o bar ainda cresce, só que igual o rabo do cavalo, para baixo. A Andréia está dizendo que você é top. Aqui deixa eu ver aqui, ó. O pessoal está concordando com as suas falas aqui. O Washington está dizendo aqui por vários deles, tirando o Edeir Pacheco e mais um outro. O vereador tem que ficar à disposição 24 horas, ganha para isso. Marciana Coelho, boa tarde. O Sérgio está dizendo aqui, vereador tem que trabalhar o tempo todo, afinal, como fiscal do povo, tem que estar presente sempre onde o dinheiro público está sendo usado. Exatamente, também acho. Sabe por quê? Porque isso, você ser eleito, né? Tanto no legislativo quanto no executivo, isso é um poder. E nenhum poder é dado a ninguém se não for por Deus. Então, se você é um escolhido, você tem que fazer por onde? Você está entendendo? Você tem que ficar, você tem que fazer, você tem que vistoriar. Isso não é uma obrigação, porque ninguém vem aqui e te obriga a falar assim, olha, você vai ser vereador, você vai ser candidato a prefeito da cidade. Ninguém faz isso. Isso é uma coisa que no nosso íntimo, né, particularmente, a gente vai amadurecendo aquela ideia. Então, quando a gente toma aquela decisão, a gente tem que saber de tudo, porque tem o bônus do salário, mas tem todo o ônus. E é um dever de um vereador, sim, ficar disponível 24 horas para a população. Senão, não vá. Rafaela, vamos voltar para a sua situação aqui, porque, como a gente falou, para quem está chegando agora, a Rafaela teve um problema aí de filiação, né? E hoje já era pré-candidata, hoje não está como pré-candidata por conta dessa situação, mas ainda corre contra o tempo. É isso que eu ia falar para você. O tempo seu é curto, já que você disse que é uma decisão que vai ficar para a justiça. Será que dá tempo? Dá sim. A gente tem conversado muito, né, através, né, conjunto com os advogados, reuniões, e é o seguinte, na verdade, para as pessoas entenderem, até para eu mesmo entender também, eu precisava saber sobre isso, é o seguinte, a gente inclusive está pedindo, a gente precisa... Nós estamos entrando com uma liminar, essa liminar, ela não demora, tá? Ela é favorável ou não, e em tempo hábil, né? E o trâmite, ele vai continuar, né? Que a gente chama de mérito, né? Que aí é o final de tudo isso, né? Então, assim, essa liminar saindo, tranquilamente, a gente continua com a nossa pré-campanha, mês que vem com a nossa campanha. Então, assim... Na minha cabeça, Júlio, né? Por isso eu estou aqui hoje também, né? Na minha cabeça, nós vamos ter essa decisão positiva, porque tudo bem que a gente depende do juiz, mas eu acho que, mediante essa situação que eu estou contando, que eu contei na live com o Wesley Heleno, que eu estou contando aqui para você, né? Não tenho o que questionar, não. Entendeu? Eu tenho que questionar. A minha questão é, como que foi feita uma filiação sem a sua assinatura? É isso que eu quero saber. Tem que ter uma assinatura. Pois é. Então, ninguém vai lá me filiar sem eu assinar um documento, né? Claro. Isso é uma coisa, isso aí é uma coisa que, na minha opinião, tá? Pessoal, que é muito errada. Por quê? Porque esse negócio de você não ter mais, você não pedir mais, você filia num partido, automaticamente você desfilia em outro. Então, assim, imagina você tendo durante o ano várias reuniões e você querendo, você mudando de ideia, porque nós mudamos de ideia. As pessoas inteligentes mudam, né? As pessoas inteligentes, elas mudam. Elas compram outras ideias, elas vão se alimentando de conhecimento. E eu falo sempre que conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem sobre qualquer coisa, mais poder você tem sobre as coisas. Então, esse negócio de você poder desfilir em um, automaticamente desfilir no outro, isso é errado. Isso é errado, porque você pega uma ficha antiga, foi o que aconteceu comigo, uma ficha antiga, e coloca ela lá. Porque mesmo que, vamos supor, mesmo que eu não tivesse sido filiada dia 8 de janeiro e aquela ficha tivesse guardada lá, eles têm por direito, por dever, olhar através do meu título de eleitor se eu estou filiado em outro lugar. Então, assim, não tem para onde correr.
Não tem. A justiça, ela tem, né, as suas particularidades, mas nesse caso não tem. Porque não foi tomada nenhuma medida. E uma coisa muito importante, tá, Júlio, que eu quero deixar bem registrado aqui. Ninguém do partido, do Patriota, me ligou para me pedir uma desculpa. Ninguém. Bom, a Rosana, que tem aqui até o seu mesmo sobrenome, Ramaldes Magalhães, sua tia, ela está dizendo aqui o seguinte: tem como fazer filiação sem assinatura, basta ter os dados do filiado. Isso para mim é errado. É o que eu acabei de falar. Pois é, isso para mim é totalmente errado. Eu acabei de falar. Porque eu posso, para prejudicar um candidato, fazer isso. Vamos dar um exemplo do nosso presidente. Fizeram isso com ele. Quando ele se desfiliou do PSL, foram lá, tinham os dados dele, filiaram ele no PT. Tipo assim, sacanagem, né? Mas olha só, tá vendo? Isso não existe. Então, o erro, ele já começa, não é por nós que não, ele já começa lá em cima, né? Olha que falta de organização. Porque isso, para mim, na minha opinião, é falta de organização, né? Nós temos pessoas competentes, né, para poder que pensar nisso. Tipo assim, será que isso não foi pensado? Que isso pudesse acontecer, né? Nesse novo modelo de filiação, isso não poderia acontecer? Acho que tem que mudar. O mais rápido possível. Pois é, a Justiça Eleitoral tem que olhar para isso. Eu acho que teria que mudar. Acho que teria, para você se filiar, teria que assinar autorizando. Acho que para desfiliar também. Sim, né? Sim. Eu quero fazer um documento, quero me desfiliar do partido tal e fazer um outro documento de filiação ao partido tal, registrado, na minha opinião, com registro de firma, inclusive, na minha opinião. É a melhor coisa. Seria a solução. O Washington está dizendo aqui o seguinte, ó: o PSD tem que agir. E a Justiça Eleitoral por quem fez isso. Aliás, e a Justiça Eleitoral por quem fez isso com a Rafaela na cadeia, segundo o Washington. Assim, Washington, a gente até já conversou sobre isso, eu e ele, particular. Assim, o PS... Aí é que tá o gancho disso tudo, foi exatamente esse. Eles não fizeram isso comigo, Rafaela, Ramaldo, CPF 067, tal. Eles fizeram isso com um partido. Eles mexeram com um partido muito forte, inclusive, né? Que é o PSD. Então, isso não é... Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Porque ninguém ia deixar isso dessa forma também. Você tá entendendo? Ninguém vai deixar isso dessa forma. Nós vamos até o fim. Até o fim. Eu, na verdade, antes disso, antes de eu vir aqui, depois da live, gerou rumores que, porque a Rafaela tá falando isso, tá falando que... Eu não sou vilã, eu sou vítima disso, entendeu? Então eu falo sim, eu posso falar porque eu não tô falando que me contaram, eu tô vivendo, eu vivenciei isso, entendeu? Então eu tô contando uma coisa que aconteceu comigo, entendeu? Então eu posso falar sim, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, né? Bom, Rafaela, nosso tempo aqui, já até passou um pouquinho, mas rendeu aqui o assunto. Hoje nós tivemos aqui assuntos até muito interessantes aqui, né? Desejo boa sorte. Obrigada. Na resolução aí do seu problema, que possa resolver da melhor forma possível, que você possa, assim, ter a sua caminhada da forma que você quer. Registro já de aqui, de antemão, que vou deixar aberto os microfones para algum representante, para os responsáveis do Partido Patriota, que quiserem vir aqui dar a sua versão, dar a sua explicação do porquê foi feito isso, de como foi feito isso, né? Dar a versão deles assim como você deu a sua. Sim. Nós deixamos aberto aqui ao Patriota também para se explicar, tá? Agradeço aqui muito a sua presença. Eu que agradeço. Desejo boa sorte. Espaço. Tá? E deixo à vontade agora para suas considerações finais. Então, o que eu quero falar é o seguinte, como eu acabei de falar, que eu estou muito confiante que a gente vai resolver, que nós vamos solucionar esse problema. Mas, de qualquer forma, solucionando ou não, eu tenho um partido a seguir, eu tenho um propósito a seguir, junto com o partido que eu escolhi, tá? Que é o PSD. A gente tem uma caminhada muito grande pela frente, junto com o Salomão, com o professor D'Amato, que vai vir aqui semana que vem. Quarta-feira. Então, assim, são pessoas, assim, que, de verdade, que o BA
precisa dessas pessoas. Não são, infelizmente, assim, pode parecer uma coisa soar, uma coisa assim, né, soberba, mas o BA precisa deles. O BA, na minha opinião, tá, em particular, o BA precisa de pessoas técnicas, de pessoas que vão pensar na educação, porque nós vamos, de novo, nós vamos ter um déficit muito grande, nós vamos ter um buraco muito grande, e esse buraco ele precisa ser preenchido de forma técnica, de forma que a gente não vai sentir, né, esse baque seja tão grande assim, né? Então, assim, tudo começa por lá mesmo. É na educação, tudo é lá, tudo começa por ali. Então é a coisa importante que a gente tem, como eu falei do conhecimento é poder, e é isso que dá poder pra gente, é conhecimento, é conhecer as coisas, e é através da educação que a gente se torna pessoas diferentes, né? Pessoas melhores, pessoas mais capacitadas, né? E junto também com o esporte também transforma muita vida aí, né? Sem dúvida. Isso aí, a ideia é essa, obrigado pelo espaço, tá? Gostei muito de ter vindo, Gersinho já é parceiro nosso aí do esporte, né, Gersinho? Então, assim, muito obrigado mesmo, tá? Um abraço para todo mundo, pro pessoal aí, pros eleitores aí, que pensem bastante no que vocês vão fazer dia 15 de novembro. Muito bem, importantíssimo analisar e pensar bastante. Isso aí. Muito obrigado a Rafaela Ramaldes, participou conosco aqui do Caldeirão Político da cidade. E a gente agradece também a audiência de todos vocês no YouTube, também no Facebook, você que participou, você que comentou conosco aqui. Deu para ler somente aqui o pessoal do Facebook, né? Em breve estarei lendo aqui o pessoal que comenta lá no YouTube também.